Sames. Um Hag Sameh a todos, né? Shana Tová, um Metuká para todos. Então, vamos fazer uma breve oração, então, para começar aqui compartilhar com vocês, é um comentário, eu não posso chamar isso de Parashá, não é o Shabat, né? Não é o dia da Parashá. Então, é um comentário sobre esse período que nós estamos vivendo agora, das festas que falam do Messias que há de vir. Nós vamos orar primeiro. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nesta manhã de Yom Rishon, nesta manhã também do segundo dia de Rosh Hashanah. Louvamos a Ti, Senhor, por mais esse novo ciclo que se inicia, desse ano novo judaico. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, abra os nossos ouvidos para que todos nós possamos crescer mediante os ensinamentos da Tua palavra, da Tua Torá, que é Espírito e vida, e Te agradecemos em nome de Yeshua Messias. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então, como vocês podem ver ali, segundo de Tisrei, 5.784, já vamos acostumando com esse novo número, né? 5.784. Está lá atrás, na parede, lá. Então, vamos lá. Então, em Rosh Hashanah, nós coroamos o Senhor como Rei. Como já falei, agora há pouco, as festas que falam do Messias ressurreto, essas festas já passaram, né, no primeiro e no terceiro mês, né, as festas Pessa, depois Asmos, primícias, depois Shavuot, no terceiro mês a festa de Shavuot. Então essas festas falam do Messias ressurreto. E agora que dá um salto do terceiro mês para o sétimo mês, essas festas que iniciaram ontem, né? Dia 1º de Tisrei, falam do Messias que há de vir. Então são festas proféticas que falam do mundo vindouro, do Olam Rabá, do futuro, da terra restaurada, né? Na paz, no milênio de paz, né? Então a voz do shofar é uma chamada final de atenção, para Yom Kippur e Sukkot, uma preparação final e arrependimento para a volta do Messias, o reino milenar, o mundo vindouro, o Olam Rabá. No livro de Salmo 81:3 diz assim: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Então, lembrando que, por exemplo, todo primeiro de mês, que é início de cada mês, é o Rosh Hodesh, que é o cabeça do mês. Então, por exemplo, ontem também celebramos, além de Rosh Hashanah e Yom HaTeruah, nós celebramos Rosh Hodesh, que é o cabeça do mês, é o início do mês, de cada mês, que é a lua nova. O calendário hebraico, ele gira em torno da lua nova, né? Então, no mês sétimo, que é o mês que estamos agora, diz: ao primeiro dia tereis descanso solene, no caso ontem, memorial com sonidos de trombetas e santa convocação. Isso está em Levítico 23:3, para quem quer saber o período, a passagem bíblica do período em que nós estamos celebrando tanto ontem como hoje, né? É Levítico 23:23. E em Rosh Hashanah, primeiro dia, inicia o período de... Então, nós estamos num período, agora, o mês de Elul, ele já terminou e entramos no mês de Tisrei. Mas esse período de 40 dias, que é do primeiro dia de Elul até o último dia de Elul, e os 10 dias do mês de Tisrei, que dá 40 dias, são chamados Yamim Noraim. Esses 40 dias recebem o nome de Yamim Noraim, dias temíveis. Dias temíveis,
Como assim, Roshi Jair? Pode explicar melhor? Posso. Agora vocês vão entender muito bem. Imaginem um funil. Um funil. Eu quero colocar eu preparei um delicioso suco de uva e quero colocar numa garrafa. Garrafa com o biquinho, a garganta da garrafa ali estreitinha. Peraí, eu fiz bastante suco numa jarra muito grande, e se eu virar assim, vai virar mais a metade e vai fora da garrafa. Então se usa um funil. Qual que é o desenho do funil? Ele tem uma parte bem larga, justamente para você não perder as gotas que vão para fora. Se despeja um recipiente grande, e ali tem uma boca bem grande, a parte larga do funil. A parte larga do funil são os primeiros 30 dias. É o mês de lua inteiro. E a parte estreitinha, fina do funil, que entra na garrafa, é os 10 dias do mês de Tisrei agora. De 1º de Tisrei até Yom Kippur, é a parte estreita do funil. Expliquei bem ou não? Baruch Hashem. Acho que era uma explicação mais simples e objetiva que eu encontrei aqui para vocês entenderem. Então, esses 10 dias, queridos, então recebe o nome de a mais estrita penitência. A mais estrita penitência, né? Atzeret Yemei Teshuvah, a mais estrita penitência. Então, daí 1, 2, 3, 4 pessoas levantam a mão nesse momento. Roshi Jair, e daí? O que nós fazemos nesse período? Vai pescar? Não é hora de pescar. Embora hoje à tarde, né, tem o Tashlich, que daí você vai lá no rio, joga uns pedacinhos de pão no rio, né? Tashlich é largar tuas coisas ruins e ficar com as coisas boas, né? Então é uma tradição judaica também, no começo do ano, você ir à beira do rio e praticar o Tashlich, né? O que fazemos? E o que fazer nesse período de 10 dias, até Yom Kippur? Vou dar uma dica para vocês. Nós temos que descontaminar a terra. O solo e a terra. Como assim, Jair? Como descontaminar a terra? Vamos entender então. Segundo a Torá, uma breve historinha para vocês entenderem o princípio do que eu vou falar agora aqui. Segundo a Torá, o estado de iniquidade de um povo gera a contaminação da terra. Como assim? Lembram do dilúvio? Dilúvio de Noé? Simplesmente o Eterno, do dia para a noite, resolveu estabelecer o dilúvio sobre a terra, e os homens estavam vivendo em perfeita paz e harmonia e amor e plenitude diante de Hashem? Era isso que aconteceu? Não foi bem isso que aconteceu. Os homens estavam de ponta cabeça, o mundo estava de ponta cabeça, né? Iniquidade total. Não havia um justo sobre a face da terra, vírgula, com exceção de Noé e a sua família. O Eterno viu graça, teve misericórdia, né, para com Noé e sua família, e poupou Noé. Porém, Noé passou por uma provação de 365 dias dentro daquela arca. Então, segundo a Torá, o estado de iniquidade de um povo gera contaminação da terra. De acordo com o Rabino Rashi, presta atenção aqui que interessante, para vocês entenderem o princípio do momento que nós estamos vivendo agora, que eu falei dos 40 dias do Yamin Noraim, né? Olha o princípio do que nós estamos agora passando, né? De acordo com Rashi, a terceira subida de Moisés, quando implorou a Hashem que perdoasse o povo de Israel pelo trágico episódio do bezerro de ouro, o que Hagel,
o pecado do bezerro que ocorreu no primeiro dia de Elu. E a descida após a absolvição e perdão de Hashem, né, que chegou um momento em que Moisés disse assim para Hashem. Isso é muito sério, irmãos. Olha que ponto de coração e de sinceridade agiu Moisés, o coração de Moisés. A ponto, Moisés disse assim para Hashem: Hashem, salva, liberta o meu povo, porque o Eterno já tinha estabelecido um decreto para o povo hebreu em razão do pecado do bezerro de ouro. Então, Moisés disse: Hashem, liberta, salva o povo, perdoa o povo, o meu povo. E ele sabia que Moisés já sabia que Hashem já tinha estabelecido esse decreto de exterminar o povo. Mas o que Hashem fez? Hashem, em razão do pedido de Moisés, Hashem muda o decreto. Então, essa mensagem é muito forte também, porque tem situações que você diz: não, isso aqui é impossível. Se você permanecer firme na tua oração, no teu pedido, na perseverança na oração, o Eterno muda o decreto dele. E o Eterno mudou o decreto e salvou o povo, né? Não destruiu o povo. E daí Moisés desce pela terceira vez, ele desce do Sinai com as tábuas que não foram quebradas. Essa é a resposta que o Eterno deu. E o semblante do rosto de Moisés resplandecia, né? Então, e a descida após a absolvição e perdão de Hashem deu-se, portanto, no dia 10 de Tisrei. Então, olha, primeiro de Elu, indo até 10 de Tisrei, que é o dia de Yom Kippur. Então, todo esse processo que nós vivemos fala de um pecado muito grande que aconteceu e de um perdão de Hashem. Isso está no livro de Levítico 23, 27. Assim, existe uma relação clara entre o pecado do bezerro de ouro e o dia do perdão. Não tem como separar. O fato do santuário em Israel ter sua localização em uma terra contaminada, olha que interessante isso daqui. O santuário, que é santo, teria que estar numa terra santa. E Israel foi estabelecida por Hashem como uma terra santa. Hashem tornou essa terra uma terra santa, quando ele extermina os inimigos de Israel da terra de Canaã, os cananitas, né? Então, pelos pecados da nação, faz com que seja necessário uma expiação à santidade e à purificação, uma expiação para que o templo, o santuário, no caso o Mishkan, ficasse apto, purificado em relação ao pecado do povo. Assim fará a tenda da reunião, que está com eles no meio de suas impurezas. Isso está em Levítico 16, 16. Então disse Hashem a Moshe em Êxodo 25, 8. Presta atenção aqui. E me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa passagem, esse verso, Êxodo 25, 8, ele tem um cunho profético bastante grande. Presta atenção, irmãos. Quando o Eterno diz: e me farão um santuário, conforme o modelo que existe nos céus, vocês farão na terra uma cópia, só que numa escala menor, claro, né? E Hashem deu todos os detalhes dessa visão para Moisés. Isso que é muito interessante. Os detalhes de cada elemento, de cada espaço, os objetos, né, que ficavam dentro do santuário. Hashem deu essa visão
detalhadamente para Moisés, né? Agora, o que eu quero dizer na mensagem de cunho profético é que o Eterno fala assim: e me farão um santuário que eu possa habitar no meio deles. A palavra não diz assim: e me farão um santuário para que eu habite dentro do santuário. Claro, vamos separar as coisas. Mas, Jair, Arão não tinha que entrar uma vez por ano lá no Mishkan, na parte do Santo dos Santos, que só Arão podia adentrar, lá onde estava a Arca da Aliança? Sim. E a nuvem de Hashem aparecia ali em cima da arca? Muito bem, maravilha, 100%. Só que a mensagem está dizendo que esse santuário somos nós, cada um de nós. É uma mensagem profética dizendo que o santuário de Hashem somos nós, os nossos corações, e que Yeshua, o Messias, Hashem, ele quer habitar ali nesse santuário. Somos cada um de nós, cada um de nós. Essa é a mensagem do cunho profético, né? Vamos lá. Habitar no meio deles, né? Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim, ó: certamente vocês sabem, isso para confirmar o que eu estou falando para vocês. Certamente vocês sabem que são o templo de Hashem e que o Espírito de Hashem vive em vocês, em nós. Assim, se alguém destruir o templo de Hashem, Deus destruirá essa pessoa. Tipo assim, o que está escrito lá nas 10 palavras? Não matarás. Não matarás. Se você elimina alguém por alguma razão, você já assinou o decreto do teu destino. A forma como você eliminou aquela pessoa, um crime, não sei de que forma que aconteceu aquilo, daquela forma que alguém eliminou tal pessoa, ele vai morrer daquela forma. Ele vai perder a vida daquela forma. Então, é muito sério essa questão, né, da obediência e da desobediência. Pois o templo de Deus é santo e vocês juntos são o seu templo. Baruch Hashem. Juntos. Por isso, a congregação. Por isso que nós não estamos aqui só está o Jair aqui. Ele vai falar só na transmissão. Não tem ninguém aqui, não precisa cadeira, eu só falo na transmissão. Daí não precisaria congregação, não precisaria a gente adquirir um imóvel, ou pagar aluguel, ou pagar IPTU, uma série de taxas que tem, alarme, uma série de coisas, internet, água, luz, telefone, não precisava nada disso, a gente ficava em casa e faria a transmissão só. Não, o Eterno diz para nós congregarmos e nós nos reunirmos em Assembleia Santa na presença de Hashem. Isso que o Eterno quer de nós. Essa família, essa reunião de todos na presença dEle, né? Então, juntos, né? Vocês juntos são o seu templo. Para ser claro, em 1 Coríntios 6, ele se refere a nossos corpos sendo templos do Espírito Santo, em relação à imoralidade sexual. É por isso que os pecados sexuais são especialmente perversos, porque a presença de Yeshua está dentro dos nossos corpos, dos nossos templos, né? Por que eu falei aqui a parte imoralidade sexual? Podia ter falado outro tipo de pecado. Por que eu falei ali imoralidade sexual? O que aquele um dos deuses, um dos milhares, centenas de deuses do Egito, né, que é um bezerro, Apis. O que significa esse Deus, o bezerro de ouro? É o Deus do quê? O bezerro. O bezerro, ou vamos dizer um bezerrão, um boi jovem, digamos, jovem, forte. O boi, ele é um animal que ele tem muita força de tração, muita força de tração. Tem bois
que tem, conforme o tipo de transporte, não é colocado nem cavalo, são colocados bois, 3, 4, 2 bois, porque a resistência dele, ele tem muita atração para muita carga, muito peso, os bois. Então, um dos itens positivos é a força do boi. E outro item é fertilidade. Né, assim, a questão da multiplicação da espécie, né? Então, força e fertilidade. Para um pouquinho para pensar bem rapidinho assim, fertilidade não tem alguma coisa a ver com sexualidade? Sim. Pronto. Chegamos onde vocês queriam saber. Por que citei sexualidade? Por causa da questão da fertilidade. Só que quando a fertilidade, que foi algo muito bonito estabelecido, criado por Hashem, por exemplo, nos seres humanos, a questão da sexualidade saudável nos seres humanos, para gerar vidas e multiplicação da espécie, e não só da espécie, como multiplicação dos crentes, Baruch Hashem, né? dos soldados de Hashem. Mas quando nós usamos a sexualidade de uma forma errada, pervertida, aí que entra o pecado, que foi o pecado do bezerro de ouro, que aconteceu lá, na base do Sinai, quando o Eterno estava revelando a Torá para Moshe, mas lá embaixo estava havendo uma algazarra, pecados sexuais inclusive, uma espécie de orgia. Nossa, irmão Jair, está falando essas coisas? Eu estou falando a verdade, irmãos, não posso falar meias palavras aqui, dizer que eles se comportaram... do homem. Perfeitamente. Não adianta a gente falar água com açúcar, que foi tudo tranquilo, não aconteceu nada de mal. É mentira se eu falar isso. A verdade foi que aconteceu uma algazarra lá. Por isso que Moshe desceu irado e as tábuas foram quebradas, né? Vamos lá. Pecados coletivos geralmente envolvendo idolatria e imoralidade. Os principais pecados coletivos geram contaminação da terra. Esse que é o ponto. Uma terra contaminada, quando tem sua iniquidade visitada pelo Eterno, vomita seus moradores. O que aconteceu com os habitantes de Jerusalém? Mais de uma vez, né? O que aconteceu? Aquela revolta lá com Tito, ou no tempo de Jeremias, lá Nabucodonosor, né? Que o Eterno levantou Jeremias para levantar a atenção dos reis, para os reis deixarem de praticar a idolatria e falarem do Deus verdadeiro para o povo. E eles não quiseram, principalmente reis Ezequias, né? Não quiseram ouvir Jeremias, pagaram um preço muito alto. Foram o povo todo, Jerusalém foi destruída, o templo foi saqueado e o povo inteiro foi levado lá para a Babilônia. Isso é muito sério, não? Então, o que aconteceu com a idolatria, pecados de imoralidade sexual do povo naquela época? A terra de Israel vomitou os habitantes de Jerusalém, eles foram para a Babilônia, foram para um local de iniquidade. Vocês querem iniquidade? Eu vou levar para vocês onde os deuses lá amam iniquidade, e vocês podem, se quiserem, podem se prostrar nos pés dos deuses babilônicos, porque eles amam iniquidades e o que se imaginar de pecados sexuais, eles amam isso. Então, porque quando acontece, agora na Filipinas, recentemente, aí no oceano que aconteceu, furacão, ciclone, Rio Grande do Sul, terremotos, inundações, furacões, secas, guerras, este é um princípio menosprezado, inclusive pelos judeus atualmente. A terra vomita seus moradores, é juízo de Hashem, porque o povo não está nem aí para Hashem. Mas Roche, o pecado do bezerro de ouro foi lá atrás, não existe mais. Como que não?
Claro que existe. Hoje existe muito mais. Você abre aqui um celular, você está abrindo ali, está adorando o bezerro de ouro, pecados sexuais. Claro que está ali o Deus Apis. Na tua frente, no teu notebook, no teu celular, tem milhares na televisão, filmes, coisas de pornografia, tudo para corromper a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos santos. O eterno, o Satanás quer deturpar todas essas coisas. Para nós pecarmos, pecarmos e pecarmos. Irmãos, o que nós fazemos nesses 10 dias? Daí a importância de Yom Kippur nos dias de hoje. Os justos não têm suas faltas. Desculpem que eu estou um pouquinho, vocês já perceberam minha garganta, né? De noite, antes de pegar no sono, eu já fiz assim, deu umas tosses assim. Os justos não têm faltas perdoadas, suas faltas perdoadas em Yom Kippur, pois o sangue do Mashiach é operante no altar e no Santo dos Santos celestial, desde o seu sacrifício. Um dia um rapaz perguntou para mim: Roger, onde que está? Como que eu posso ser purificado pelo sangue do Cordeiro? O seu sangue que foi derramado no madeiro já secou? Nem tem mais. Onde que está esse sangue? Assim, aparentemente, é uma excelente colocação, né? Uma pergunta assim, nossa, realmente é forte essa pergunta. Onde é que está esse sangue? Como que eu posso ser lavado e purificado com o sangue do Cordeiro agora, um sangue fresco? Bem vermelho? Existe esse sangue? Irmãos, certamente que existe. O justo não tem suas faltas perdoadas em Yom Kippur, pois o sangue do Mashiach é operante no altar, no Santo dos Santos celestial, desde o seu sacrifício. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Irmãos, se quer dizer as palavras de Romanos 10, se quer dizer que Yeshua foi perseguido, foi morto, foi vendido, foi chicoteado, foi pendurado no madeiro e morreu, derramou seu sangue sem pecado por você, se quer declarar essas palavras, que não há outro caminho que leva ao Pai a não ser Yeshua, quero, Roche, quero, amém? Então agora nesse momento, Yeshua está te lavando com o sangue que lhe derramou do madeiro. Baruch Hashem. Isso é real, irmãos. Vocês podem falar em voz bem clara para quem quiser ouvir. Porém, em Yom Kippur temos uma excelente oportunidade para unir os santos, preste atenção, em prol de práticas valiosas para eles e para a coletividade. O mandamento de afligirmos nossas almas ainda é válido e importante, muito mais do que não comer, beber e não usar peças de couro. Afligir nossas almas significa... O que significa afligir as nossas almas? Vou citar 3 itens e nós finalizamos aqui a explanação. 1. Acertar nossa vida com o próximo a quem prejudicamos. Se você tem uma oferta, aliás, a palavra diz: de mãos vazias não te apresentarás, né? Pontinhos. De mãos vazias não te apresentarás. Nas festas do Senhor, nós não podemos chegar de mãos vazias. Em todas as festas nós temos que abençoar. Temos que pôr a mão no bolso e abençoar, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma oferta para deixar aqui, ou na caixinha de tzedakah ali, mas você brigou lá com o teu marido, ou vice-versa, brigou com a mulher, ou desentendeu com o filho, ou com um amigo, e ficou aquele clima ruim, pesado, não foi acertado isso.
Você não pode deixar a oferta lá, na caixinha de tzedakah. Tem que segurar essa oferta, ir até teu irmão. Irmão, eu estou com uma angústia aqui no meu peito. Você me perdoa? Eu falei umas coisas que não devia para você, eu pisei na bola. Você me perdoa? Irmão, puxa, eu te perdoe, eu também fui mal com você, tal, fui injusto. Tal. Daí vocês se abraçam e volta a paz, a um perdão. É isso que nós devemos fazer nesses dias, irmãos, antes de Yom Kippur. Buscar, resolver, não deixar essas brechas, né? Buscar resolver coisas. Às vezes é um peso, uma angústia que está já há 2, 3 meses. Aquele problema e você não resolveu ainda. Então, acertar nossa vida. Daí você acerta com o irmão, daí sim. Voltou a paz, daí você pega a tua oferta e põe. Daí o Eterno vai aceitar a tua oferta. Baruch Hashem. É assim que funciona. É a justiça da Torá. Item 2. Avaliar nossas atitudes. Avaliar nossas atitudes e as atitudes da nação frente aos princípios divinos. A contaminação da terra é muito pior quando é o justo que se corrompe. Tem 2 situações. Tem os ímpios, nós podemos chamar de injustos, ímpios, ateus, que não sabem o que fazem, né? Mas há um outro nível de responsabilidade quando nós que sabemos, conhecemos a verdade, conhecemos o que é certo e é errado, nós vamos lá e pecamos. Aí é que vem o prejuízo, o problema sério. Então, o problema do dilúvio não foi por causa do pecado dos ateus. Foi do pecado dos que eram os juízes da terra. Os que eram chamados de Elohim, os senhores dos senhores. Aqueles que tinham autoridade política e espiritual. Antigamente, a autoridade, quem tinha autoridade era política e espiritual ao mesmo tempo. Até lembram dos períodos dos papas, que eram políticos e vários papas tinham esses 2 poderes, né? Então, quando esses que são considerados homens de Deus pecam, aí que vem o juízo. Aí pega. Aí pega porque você... Sabe o que nós... Quando nós pecamos, nós justos pecamos, sabe o que nós fazemos? Nós levamos Yeshua novamente e penduramos ele no madeiro, para ele morrer de novo. Na essência, espiritualmente, é isso que nós fazemos. É muito grave. Muito grave. Então, por isso é necessário um momento para que o povo de Hashem se avalie e busque uma verdadeira mudança. Essa é a nossa grande oração. Eterno, muda, me muda, para que eu tenha um coração conforme o coração de Hashem. Bem-vindo, Vander. Baruch Hashem. Para que eu tenha um coração conforme o Senhor quer que eu tenha. O que Hashem dizia para Davi? Que Davi tinha o coração de Davi era conforme o coração que o Eterno queria ver. Mas Davi foi pecador. Foi grande pecador. Só que ele foi um grande arrependedor. Ele se arrependia de verdade. Em verdade e em justiça ele se arrependia até o fim. Não ficava uma gota. Esse é que é o coração que o Eterno quer ver em nós. Então, por isso é necessário um momento para que o povo de Hashem se avalie e busque uma verdadeira mudança. E 3... Quem pensa assim, não, eu não tenho que... Eu acho que estou bem na presença de Hashem, eu estou em paz,
não me recordo de algum pecado que eu cometi agora recentemente, eu estou bem com a minha família, com a minha esposa, estou bem, então não vou fazer nada nesses 10 dias, vou ficar dormindo e vou pescar. Irmãos, já ouviram a frase, eu vou me colocar na brecha? Já ouviram essa frase? É o nosso papel como justos. Por quê? Porque está escrito, o Eterno ouve a oração dos justos e responde conforme o tempo dele e o moede dele e conforme a multidão das misericórdias dele. Mas ele ouve as nossas orações. Então nós como justos, mas eu insisto, eu não pequei, agora eu estou bem com Deus. Não, pode vir, irmão. Você é muito bem-vindo. Já que você está assim, você está em comunhão com Deus, você é muito bem-vindo para fazer parte do nosso grupo de orações aqui, jejum, para você se colocar na brecha pelos crentes que pecaram e muitas pessoas que precisam nascer de cima ainda. Então, nos arrepender e confessar tais pecados ao Eterno, também nos arrependemos como representantes de nossa nação. Isso é muito importante e poucos entendem, irmãos. Nos arrepender e confessar tais pecados ao Eterno, nós confessarmos os pecados dos outros por Eterno, já que os outros não estão orando, se preocupando, vamos nós fazer isso. Por acaso todo aquele povo foi orar para Hashem? Ou só um foi orar e o Eterno ouviu a oração? Moisés, risca o meu nome do teu livro, se o Senhor realmente estabelecer, destruir o povo, risca o meu nome do teu livro. Uma única pessoa representando lá 3 milhões de pessoas. O que diz a palavra? Hashem ouviu a oração e mudou o decreto dele. Então, se você começar a orar ali, nesses 10 dias, você para de madrugada lá, André, posso orar com você? Bem-vindo. Roxa, posso orar com você? Bem-vindo. Eu oro toda madrugada. Temos a nossa intercessão toda quinta-feira aqui, e tem o grupo das mulheres também que oram, né? E costumamos fazer jejum também. Então, é uma semana mais intensa agora de jejum, de mais oração, e vamos orar pela nação, porque o Eterno pode mudar o decreto aí da nação e melhorar o governo, melhorar a situação que está meio caótica aí mesmo. O Eterno pode mudar ou não? Claro que pode, mas precisa perseverança na oração para ele mudar o decreto. Você está disposto? Nós estamos dispostos a dizer, Hashem, risca o meu nome do teu livro? Nós estamos dispostos a fazer isso? Muito sério, irmãos. Ainda que não tenhamos cometido tais pecados coletivos, é o nosso papel interceder como justos, porque está escrito, Hashem ouve a oração dos justos e responderá. Baruch Hashem.